nossa aula hoje, viu, galerinha? Tá super de boas mesmo. Bom, então, olá para você que está chegando aí, né, assistindo essa aula gravada. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha um entendimento aqui de que a nossa aula está sendo dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre o trabalho que eu estou passando para vocês, e a segunda parte é a explicação do primeiro tópico gramatical do capítulo 7, da unidade 7, que é o past perfect, uma explicaçãozinha bem tranquila, né? A gente faz só a questão de número 19, na página 121 também, e a aula se encerra. Então, a nossa aula hoje ela vai ser uma aulinha de 30 minutos, 35 no máximo, né? Basicamente, né, dividido nessas duas partes. Então, vamos. A primeira parte da nossa aula é o nosso trabalho. Olha só, eu tive acesso aos rendimentos daquele simulado que vocês fizeram sexta-feira, e assim, o rendimento foi o que eu mais ou menos imaginei, né? Alguns alunos acertaram, outros não acertaram aquelas duas questões. Aí a gente tem aqui uma margem de erro para mais e para menos, né? Porque tem aluno que até sabe, mas não quis fazer, né? Por tá sem saco, foram várias questões, né? Todas as matérias envolvidas, enfim, tem aquelas imagenzinhas. Mas o que foi que eu pensei? Eu ia passar um trabalho de pesquisa para vocês, né? Mas aí eu pensei, caramba, não vou passar um trabalho de pesquisa. Os meninos vão fazer uma atividade avaliativa na semana que vem. E eu pude perceber que alguns alunos erraram algumas coisinhas, né? Daquele simulado de sexta-feira. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um trabalho que vai ser a base da atividade avaliativa da semana que vem. Ou seja, o trabalho de vocês vai consistir, pessoal, em 10 questões objetivas, e vai ser muito similar à atividade avaliativa da semana que vem, à prova da semana que vem. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Porque se você fizer esse trabalho e conseguir obter uma nota muito legal, seu rendimento ser bem legal, é sinal que você vai sair muito bem também na prova da semana que vem. Agora, se o seu trabalho não foi legal, né, daí você vai precisar estudar um pouco mais, né, para tirar uma nota boa na prova da semana que vem. Então, assim, a ideia, galera, é justamente isso, é fazer esse trabalho como uma espécie de atividade de revisão, certo? Então, assim, à medida que vocês forem fazendo, respondendo essas questões e enviando de volta para mim, eu já vou corrigindo, já vou dando feedback para cada aluno. Como assim, professor? Eu vou lá no WhatsApp de cada aluno e vou dizendo, olha, você acertou todas as questões, precisa estudar mais isso, mais aquilo. Eu vou dando feedback para o aluno, né, para ele já ir meio que se preparando para a prova da semana que vem. Então, por isso que é importante que você faça o quanto antes. Mas, professor, qual é o prazo máximo de entrega desse trabalho? É até a próxima terça-feira. Eu estou dando, contando com hoje, 8 dias de prazo. Ou seja, para um trabalho que só tem 10 questões objetivas, o professor está dando uma semana, tá super de boas, né, galera? Não tem assim, ninguém vai ter que se queixar, o professor de inglês passou um trabalho muito longo, não sei, não, só são 10 questões, galera. E as 10 questões envolvem o quê, professor? Envolve o conteúdo do capítulo 6, certo? Onde eu já fiz as atividades do livro, né? Já corrigi praticamente todas as atividades do livro. A gente já fez atividade de casa sobre isso também, né? Uma listinha de exercícios. Então, assim, é algo que não é nada traumático para ninguém, porque o conteúdo já foi abordado, explicado, corrigido, né? Então, tá super de boas, né? Certo? Então, vocês terão aí um tempo suficiente para responder. Agora, claro, o quanto antes você enviar para mim, melhor. Eu sei que vai ter aqueles alunos que vão querer enviar na terça-feira. Pode, porque o prazo é até terça-feira, né? Mas se você enviar na terça-feira, você vai correr o risco de não ter um feedback de minha parte, de, assim, de tipo, dizer o que foi que você acertou, o que você errou, o que é que você precisa melhorar. Professor, essas questões a gente encontra aonde? Isabela, não sei que questões você está falando. As questões do trabalho, é isso? Dá um feedback aí. É sobre o trabalho que você está falando? As questões que você se refere ao trabalho? Bom, as questões eu vou subir essas questões lá para o Google Classroom, certo? O Google Classroom, galera, é a nossa plataforma de acesso às atividades, certo? A gente já formalizou isso, ok? Eu espero que todos já tenham acesso ao Google Classroom. E mais que isso, e saiba como
baixar a atividade e enviar a atividade, certo? Quem ainda está com essa dificuldade, eu sei que tem, né? É possível ter um ou outro aluno com esse tipo de dificuldade. Bom, o ideal é você procurar alguma ajuda. O YouTube tá cheio de tutorial lá, galera, explicando como você pode enviar uma atividade para o Google Classroom, né? Ah, mas é porque eu envio pelo celular. É só você botar lá no YouTube como enviar uma atividade para o Google Classroom, né? Pelo celular. Aí vai aparecer. São vídeos bem curtos, galera, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. É bem tranquilo. É só você seguir lá o passo a passo que fica tudo ok. Certo? Então, essa é a dica que eu dou para quem está sentindo essa dificuldade de usar o Google Classroom. Ah, daí eu não quero usar o Google Classroom não, porque, puxa vida. Cara, o Google Classroom é a nossa realidade, né? Assim, não sou só eu que trabalho com o Google Classroom, né? Outros colegas também trabalham, né? E essa possibilidade aí é muito válida, então vamos correr atrás, né? Então, a atividade, ela vai estar lá no Google Classroom. Por sua atividade está agora lá? Não, não está. Ainda vou subir a atividade, mas eu acredito que até meio-dia já vai estar lá a atividadezinha no Google Classroom, beleza? Assim que eu subir a atividade, eu já mando o WhatsApp. Galera, a atividade do trabalho, o trabalho já está lá no Google Classroom. Aí vocês vão lá, certo? Beleza? Ok? Então, o trabalho vai ser isso, galera. Só repassando. 10 questões objetivas, cujo tema é o capítulo 6. Baixa a atividade, responde e envia para o Google Classroom. Assim que sua atividade chegar lá, quando eu tiver um tempinho, eu corrijo, certo? E já mando para você um feedback, né? Professor, você vai mandar o feedback para todo mundo, para todo mundo. Ah, se você mandou e você acertou tudo, eu vou mandar o feedback. Parabéns, você acertou tudo. Ou seja, você está muito bem, né? Aí, se você não acertou tudo, eu vou mandar o feedback. Olha, você errou as questões tal, tal e tal, precisa melhorar, tem que estudar mais isso. Assiste a videoaula tal, que eu explico isso. Então, eu quero dar um detalhamento, né, para que vocês possam render ao máximo na avaliação da semana que vem. Só lembrando que a avaliação da semana que vem vale 4. Só um minutinho, Pedro. A avaliação da semana que vem vale 4 pontos, né? São 8 questões objetivas e para você ganhar esses 4 pontos, tem que acertar as 8 questões. E esse trabalho, professor, como é que vai ser? Esse trabalho eu vou fazer uma correção com base em percentual, galera. Como assim? Se você acertou, digamos, das 10 questões, você conseguiu acertar, sei lá, 8 questões, você já ganha a nota máxima no trabalho. Se das 10 questões você acertou só 5 questões, aí você só vai ganhar dos 6 pontos, só 5 pontos. Não vai ser assim, não precisa acertar tudo para ficar com a nota máxima no trabalho, não, certo? Ok? E vai ser mais ou menos assim um percentual que eu vou estipular, beleza? Porque a ideia aqui é realmente ajudar vocês, né? Então, tipo, vocês não precisam acertar as 10 questões para garantir a nota total do trabalho. Mas, claro, se você conseguir acertar, é melhor ainda, né? Porque na semana que vem, quando você for fazer a prova de inglês, você vai estar bem também, né? E se caso você errar as questões do trabalho, é porque você não está bem para fazer a prova semana que vem. Então, imagine que esse trabalho ele vai ser uma espécie de termômetro que vai indicar como você vai estar para a prova da semana que vem. Porque, galera, ó, vai estar muito parecido mesmo, viu? Esse trabalho ele vai estar muito parecido mesmo com a prova da semana que vem. Eu tive esse cuidado, né, de fazer isso daí. Combinado? Então, eu acho que já está todo mundo ok, né? Todo mundo já está ciente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Fala agora. Oi, Eu moça. tenho, professor. Diga aí, moça. As questões vão ser objetivas e discursivas? Não, são só Ou só questões objetivas. objetivas? São 10 questões objetivas, certo? Certo, professor. Mais alguém quer falar alguma coisa, para a gente já iniciar a explicação do conteúdo? Pedro estava querendo falar alguma coisinha, não era, Pedro? Eu disse que você esperasse um pouquinho. O senhor explicou. Oi? O senhor explicou. Ah, expliquei? Então tá ótimo, beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sim ou não? Então vamos começar a segunda parte da nossa aula, né? Não. Oi, Mívia. Tu quer perguntar alguma coisa? Desculpa, eu acabei não entendendo o que você falou. Repita aí, por gentileza. Não tinha nenhuma dúvida, não. Ah, tá, beleza, então. Vamos começar, né? Bom, galerinha, então, entrando aqui na segunda parte da nossa aula, né? A gente tem aqui, ó, na página 121, vai lembrar que essa página 121 aí, galera, já é o capítulo 7, já é a unidade 7, ok? Eu pude perceber que tem uma erratazinha, porque na página 120, indicando que é a unidade 7, a gente tem os relative pronouns. Galera, os relative pronouns daqui, ó, da unidade 7, esse conteúdo aqui está errado, ele não abrange a unidade 7, não.
E os relative pronouns abrange a unidade 6. Foi colocado aqui equivocadamente, certo? A unidade 7 tem como tópico gramatical o past perfect e o can you could, que nem tá aí, ó, na página 121, certo? Então, essa página 120, ela não abrange o capítulo 7, ela abrange o capítulo 6. Eu acho que o material acabou equivocado aqui, né? Não sei se é só o meu, se o de vocês também tá assim, mas não importa. O que importa é que essa explicação que está indicando que é do capítulo 7, não, ela já foi explicada no capítulo 6, viu? É como se fosse um erro aí de numeração de página, certo? Mas, enfim. Então, indo para a página 121, nós temos aqui o past perfect, certo, galera? Professor, a gente já estudou isso aí, não? Não, a gente já estudou o present perfect. A gente estudou o presente perfeito, né? Lá nos capítulos 4 e 5, né? O que foi que a gente estudou sobre o presente perfeito? A gente estudou que tempo verbal é esse, né? Para que ele serve, né? Em que circunstâncias nós usamos o presente perfeito. A gente estudou a diferença entre o presente perfeito e o passado simples, né? Do ponto de vista das expressões de tempo. A gente estudou o presente perfeito com alguns advérbios, dentre eles always, never, already, né? Então, tudo isso a gente viu nos capítulos 4 e 5, né? Capítulo 6 foram os pronomes relativos, e agora a gente volta para um tempo verbal específico, que é o past perfect. É também um tempo perfeito, porém, galera, o nome já diz, ó, é past. Past remonta para a gente passado, né? Ah, professor, então é o passado perfeito, não é? É. Como é que é isso, professor? Em que consiste isso? Vamos lá, vamos que vamos. Ó, o que é que o material de vocês está dizendo aí, ó, na página 121? O past perfect é usado para indicar uma ação no passado. É passado, galera, não tem muito o que dizer, não. Que aconteceu antes de uma outra ação também no passado. Então, ó, galera, bota aí na cabecinha de vocês o seguinte, o past perfect, ele é usado bastante na língua inglesa quando ele vem, assim, intercalado com outras construções no passado, certo? Então, o past perfect é usado com outra construção no passado, né? Ele meio que vai antecipar uma outra construção no passado, né? Via de regra, é como que a gente usa o past perfect. Mas a priori, eu quero que vocês entendam como que a gente compõe, como que a gente forma esse tempo verbal, né? Porque às vezes o aluno confunde o past perfect com present perfect, então vocês não podem confundir, né? Então, o nosso objetivo aqui, inicial, é vocês entenderem que é diferente, né? O present perfect é diferente do past perfect, né? Aí, pensando nisso, o que foi que eu fiz aqui, ó? Pensando nisso, né? Então, como é que é formado, né, o past perfect? Ele é formado pelo had, mais o verbo no past participle. Eu acho essa explicação muito simplória. Às vezes o aluno ele não consegue entender. Como assim? Aí o que foi que eu fiz? Eu aprimorei um pouco aqui esse entendimento, aí eu botei um formato aqui, ó. O formato estrutural, né? Como que uma sentença, como que uma oração, ela é composta, né? No past perfect. Então você vai ter o sujeito, né? Claro, né? O elemento da estrutura que vai praticar a ação no past perfect. Aí eu via de regra, para ser past perfect, logo após o sujeito, você tem que colocar o had, certo? Esse had nada mais é do que o passado do auxiliar have, do auxiliar has. Se é o passado, é tinha, né, professor? Exatamente. Porque have é tem, had é tinha. Então, tem que ter esse had, sim. Logo após o sujeito, sim. Se a construção ela for afirmativa, após o sujeito, você vai colocar esse had. Aí, ó, galera, a gente entra após o had com o verbo, que é a ação propriamente dita da construção, né? E, ó, a ação ela fica no past participle. Bom, essa altura do campeonato, a gente pressupõe que vocês aqui do nono ano já entendem o que é um past participle, né? Que é o verbo, em português seria o verbo no particípio, né? O verbo com a terminação ado, brincar, ficaria brincado, estudar, estudado, né? Isso é o past participle, né, quando a gente traz para o português. Mas como que nos interessa é o inglês, qual é o entendimento que a gente tem que ter? Como que a gente compõe o past participle, né? Aí é só vocês lembrarem o seguinte, que se o verbo ele for regular, no past participle ele recebe o quê? Ele recebe o ed, né? E se o verbo for irregular, ele vai sofrer algum tipo de alteração. A gente remonta aquelas tabelinhas que já trabalhei com vocês, né? Inclusive falei sobre isso esse ano, né? Listando alguns verbinhos. Enfim, galera, o que importa é você saber que se o verbo ele for regular, no past participle ele vai receber o ed. E se o verbo ele for irregular, no past participle ele vai sofrer algum tipo de alteração, certo? Vamos entrar no mérito de qual é essa alteração ainda não, porque eu quero só que vocês tenham um entendimento da estrutura como um todo, né? Ó, aí, ó,
A gente tem esse verbo, e claro, tudo que tiver após o verbo é o complemento. Aí, para facilitar esse entendimento, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu peguei esse conjunto aqui de vocábulos, ó. Eu tenho Mary, que é o sujeito. Eu tenho to work, que é o verbo, é a ação. E eu tenho a lot, que é o complemento. Só para a gente poder montar aqui uma estrutura para a gente visualizar melhor o que é esse past perfect. Então, vejam aqui o seguinte, ó. Então, se eu tenho o sujeito Mary, como é que eu faço? Eu vou escrever o nome Mary, aí eu vou colocar o had, aí o work, ele é regular, né? Eu tiro esse to, boto worked, e a lot é o complemento. Aí como é que ficou? Mary tinha trabalhado bastante. Ó, galera, não é Mary tem, não. Se fosse tem, aí é presente perfeito. É Mary tinha, por isso que é passado perfeito. Então tem que lembrar sempre, esse had, ele é regra no past perfect. Tem que ter o had. Professor, no presente perfeito a gente usava ou have ou has. E aqui? Aqui é had para todo mundo. Não importa o sujeito, vai ser had. Então, Mary had worked a lot. Então, Mary tinha trabalhado muito, né? Então, nota aqui esse work, quando a gente bota o ed aí, fica trabalhado, né? Ah, é mesmo, professor. Aí, olha só, o material, ele coloca, assim, esse entendimento, né, de uma construção e com a outra que a antecede. Então, veja aqui, ó. When the police arrived, quando a polícia chegou, the thieves had escaped. Os ladrões tinham escapado. Então, vejam que aqui, ó, esse exemplo, ele remonta bem direitinho a ideia de que a gente intercala, né, o past perfect com outras construções no passado, né? Então, nota que aqui você tem, ó, quando a polícia chegou, uma construção no passado, os ladrões tinham escapado, ou seja, meio que o tinha escapado, os ladrões, né, aconteceu antes da polícia ter chegado. Ah, tô entendendo, professor. Então, em geral, o past perfect ele vai ser usado antecipando outras construções no passado, né? Exatamente. Clarice hadn't called me. Clarice não tinha telefonado para mim before I go home, antes que eu chegasse em casa. Ah, before I got home, desculpa, I got home, antes que eu chegasse em casa. Ah, tá, então veja, né? Então, tem essa possibilidade aí. Aí, ó, nota que aqui está sendo colocado, ó, a forma negativa, né, professor? Então, esse hadn't aqui é a forma negativa, é. Como é que eu faço essa forma negativa? Ó? Vamos tomar aqui esse exemplo aqui, ó. É muito simples. É só você escrever o Mary, aí após o had, você coloca o not. Had not, ou então, ó, o hadn't, né? Que é sempre assim, né, professor? Sempre a gente pega N apóstrofo T junto ao auxiliar e fica a forma negativa. Mas se você não quiser fazer a forma abreviada, é só você escrever o had com o not, né? Ou seja, se aqui é Mary tinha trabalhado, aqui é Mary não tinha trabalhado. E para fazer a pergunta também é super tranquilo, né, galera? É só pegar o auxiliar, ó, via de regra, joga para o começo da construção. Olha só como é que fica a forma interrogativa. Pega o had, joga para o começo da construção. Aliás, como tem sido assim, todas as construções, né, na forma interrogativa, né, galera? Que a gente sempre pega o auxiliar e põe na frente, né? Então, had Mary worked a lot? Eu acabei esquecendo de pôr aqui o ponto de interrogação, mas claro que aqui tem que ter um ponto de interrogação, viu, galera? Foi só um esquecimento. Mary tinha trabalhado muito, né, ó, que nem foi aqui, ó. Aqui a pergunta aqui, ó. Have the girls made their beds? As garotas tinham feito a cama delas antes que elas tomassem café? Então, veja que o livro está sempre colocando essa ideia de que o past perfect, ele intercala construções igualmente no passado, dando uma ideia de algo que aconteceu antes, né? Então, toma cuidado com isso, né? Mas aqui, ó, é importante aqui, o had, ele veio para o começo da construção, porque trata-se de uma pergunta, isso aqui é uma oração interrogativa, né? E o material também mensura aqui as respostas curtas, ó. Então, como é que seria a resposta curta para essa pergunta aqui, ó? Had Mary worked a lot? Poxa, uma resposta curta aqui, ó. Se Mary é o sujeito, vai ser assim, ó. Yes, she had. Sim, ela tinha. Ou então na forma negativa, no, she had. Não, ela não tinha, né? Só para lembrar, né, ó. Nota aqui, ó, the girls, como a gente não pode botar the girls como sujeito, a gente bota they, elas, né? The girls, as meninas, elas. Como a gente não pode usar the girls, as meninas, porque é substantivo, então a gente bota o pronome que substitui as meninas, que no caso são elas. Sim, elas tinham, não, elas não tinham. Professor, o padrão é o mesmo para a resposta curta, não é? Se for afirmativa, yes, o sujeito sempre pronome, e o auxiliar na forma afirmativa, no caso aqui, had. E na forma negativa, no, o sujeito na condição de pronome, e o hadn't, é assim? Então, nota que
o past perfect, se você já entende o present perfect, ele é muito tranquilo, né? Professor, o problema é que eu não entendo o present perfect. Não estou entendendo o past perfect. Então, o seu problema é present perfect. Você tem que assistir a aula sobre o present perfect, galera. Eu tenho aí, eu acho que 2 ou 3 aulas sobre isso, né? Eu não tenho lá no Google Classroom, não subi essas aulas, porque foi anterior ao uso do Google Classroom. Mas lá no meu canal, Alan Barros, é só vocês procurarem as aulas relativas ao 9º ano, certo? Que tá lá, galera, essas explicações. É só ver, aula 9º ano, present perfect, alguma coisa do tipo que indique present perfect no 9º ano. Aí você vai ter isso lá, é só você assistir, certo? Então, ó, na minha matéria, as minhas aulas, desde quando começou o isolamento, elas são gravadas, né? Então, todo o material eu tenho, é só você querer assistir, né? Ter a força de vontade de assistir. Então, se tipo, se essa explicação você achou muito rápido, você não conseguiu acompanhar, talvez seja porque você não entende o presente perfeito, não entende o que é um verbo no passado particípio, né, que é o particípio passado, você não entende nada do tipo, então já está mais difícil. Então, qual é o aconselhamento? Assista a aula do presente perfeito, que você pega a base, aqui fica muito mais fácil, né? Porque eu falo sobre tudo isso no presente perfeito, só que agora eu estou falando, dando a roupagem do past perfect, né? Então, toma só cuidado com isso. Daí, galera, seguinte, para a gente poder concluir aqui a nossa aula, conforme eu disse que essa é uma aula bem curta, vamos responder a questão 19 da página 121. Eu vou mudar aqui o slide, ó. A questão 19 diz assim, ó, complete the sentence, né, ó, completa as sentenças, as orações, with the past perfect, com o passado perfeito, of the verbs from the box, né, dos verbos dessa caixa aqui. Então, galera, aqui é o seguinte, que você já tem as construções, vocês só vão pegar esses verbos, colocar aqui, né, claro que no past perfect. Ah, professor, então eu já sei que eu vou ter que usar o had, né? Exato, você tem que usar o had e você tem que pegar esse verbo aqui e converter o past participle, né? Professor, aqui complicou. Essa tipo de questão é um pouquinho complicada porque, de fato, você tem que entender a construção como um todo, né? E, às vezes, para você entender, você tem que traduzir, né? Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui junto com vocês, vocês vão preenchendo aí, ó. Na letra A, before the bell ring, né? Antes do telefone tocar, perdão, bell não é telefone, desculpa, antes da campainha tocar, vai, antes da campainha tocar, all the students, todos os alunos, aí nesse caso aqui, ó, a gente tem que escolher um desses verbos aqui. Bom, eu vou botar esse daqui, que é o be, né, que fica assim, ó, had been, tinham estado nas suas salas, ou seja, tá assim que os alunos estavam na sala antes do toque. Ah, entendi, professor. É o entendimento da construção, né? Mas aqui foi utilizado had been, que está dizendo assim, ei, ó, como eu estou intercalando uma outra sentença no passado, então eu vou usar o past perfect para isso, né? Ou seja, o past perfect ele está antecedendo aí uma outra construção no passado, que no caso aí é antes da campainha, né? Do sino da escola tocar, né? Os alunos estavam na sala, eles tinham estado na sala. Ah, tá, beleza. Letra B. When my mother, quando minha mãe told me to go to bed, quando minha mãe me disse para ir para a cama, aí, ó, aqui, ó. Ah, professor, eu já sei que na primeira lacuna eu boto had, e na segunda lacuna eu boto brushed, porque brushed é escovado, né? My teeth, meus dentes. Ah, entendi, ó. Quando minha mãe me falou para ir para a cama, aí, ó, esse already aqui quer dizer eu já tinha escovado meus dentes. Esse already aqui, ó, só vai entender o aluno que acompanhou comigo o present perfect e trabalhou o uso desse tipo de advérbio. Already, always, never. É mesmo, professor. Mas o raciocínio é o mesmo. Quem estudou comigo isso lá, e tá lembrado? Entende que o already, assim como never, assim como just, assim como always, vai ser usado sempre antes do auxiliar, certo? Antes não, desculpa, sempre entre o auxiliar e o verbo, né? Então, o raciocínio do presente perfeito, ele foi trazido para cá, o past.
Ah, professor, para o Past Perfect, não é? É o mesmo raciocínio. Então, vejam, mais uma vez a gente tem que se submeter ao entendimento do Past Perfect, porque esse entendimento é o mesmo daqui do Past Perfect, né? Então, esse already aqui, ele está no meio porque ele é um advérbio, né? E alguns advérbios, tanto no Present Perfect quanto no Past Perfect, tem que ficar entre o auxiliar e o verbo, né? Então, quando minha mãe, me falou, né, para ir para a cama, eu já tinha escovado meus dentes. Na letra C, by the time, né, assim que, ó, o jogo de basquete terminou, the girls, as meninas, aí no caso aqui, ó, como são 72 pontos, aqui vai ser o score. As meninas tinham pontuados 72 pontos. No caso aqui, professor, essa atividade realmente é necessário a gente traduzir para conseguir chegar na forma verbal adequada. Esse é o tipo de atividade que você só consegue responder quando você traduz, né? Então, por isso que eu estou ajudando vocês aqui. After he, depois, né? Depois que ele o que, galera? Aqui, ó. Depois que ele, aí temos aqui o have. Professor, como é que é have esse verbo have no past participle? Olha como é que fica estranho, galera. Had. Depois que ele tinha tido um acidente de carro, ele começou a dirigir mais cuidadosamente. Existe essa construção tinha tido, professor? Existe, ela é pouco usada, mas ela existe. Aqui é o seguinte, esse primeiro had é o auxiliar had, e esse segundo had aqui, nada mais é do que esse verbo have no past participle. Have no past participle quer dizer had. E quer dizer o quê? Tinha tido. Depois que ele tinha tido, aí a gente pode traduzir, depois que ele teve, né, um acidente de carro, ele começou a dirigir mais cuidadosamente. Eu acho que fica melhor para a gente, em português, a gente traduzir como teve, né? Depois que ele teve um acidente de carro, né? Ou seja, nota que, e no caso aqui, isso veio antes, né? Depois foi que ele começou a dirigir cuidadosamente. E por último, ó, claro que se aqui é uma pergunta, né? Então aqui a gente começa com had. Had the school bus? O ônibus escolar tinha o quê? Ó? Aqui, galera, ó, leave. Aí, no caso, leave, no past participle fica left, né? Tinha partido. O ônibus escolar tinha partido quando você chegou na parada. É basicamente isso, né? Então, ó, esse aí é o past perfect. Eu não quis aprofundar muito, não nessa aula de hoje, eu quis só iniciar alguma coisa do capítulo 7, porque já havia planejado isso na aula passada, né? Mas, assim, claro que a gente vai trabalhar, galera, lá no capítulo 7 mesmo, bastante isso daqui. Vamos fazer várias atividades. Eu acredito que, não na semana que vem, porque semana que vem é semana de prova, mas a partir da outra semana, a gente já começa a intensificar mais as atividades, porque eu quero que vocês realmente entendam esse past perfect, né? E além do que ainda tem o can you could para nós estudarmos também, né? Que são os modais, que a gente vai estudar também ainda do capítulo 7, ok? Mas assim, qual é a prioridade para esse momento? A prioridade, galera, é o trabalho, viu? Então não se esqueça que tem trabalho para vocês, combinado? Prazo máximo é até terça-feira, mas claro que vocês vão fazer esse trabalho e vão enviar para mim o quanto antes, né? Que é muito melhor, não vão deixar muito para cima, não. Vou fazer só na terça-feira. Quando chega na terça-feira, daí tu deixa para fazer na segunda-feira e tu esqueceu que na segunda-feira vai ter que estudar para uma prova que vai ter, né? Na terça. Olha aí, então, aproveite essa semana já para adiantar isso aí, né? Até porque eu não sou o único professor que passou trabalho, né? Tem outros professores também, né? Então, aproveite essa semana para ir correr atrás desses trabalhos aí. Combinado? Bom, o pessoal que está assistindo a aula agora, o pessoal do nono A, não sai ninguém. Eu vou só encerrar a gravação, beleza? Vou me despedir aqui do pessoal que está assistindo e a gente retoma aí com a chamada e eu já libero vocês também. Não, fica aí na sala, não sai não, ok? E você que está assistindo essa aula gravada, muito obrigado pela audiência. Espero que essa aula tenha valido aí a pena, né? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, não hesite. Pode me procurar no WhatsApp que, de pronto, quando eu vi a mensagem, eu já dou um retorno. Combinado? Então, vou encerrar aqui a gravação. Bye, bye. See you next class. Ok? E vamos que vamos. Não se esqueça de fazer o trabalho. Beleza?